Muito bem, nessa nossa aula de exemplos, nós vamos considerar agora um exemplo interessante. Imagine que você quer medir a velocidade de escoamento de um fluido numa tubulação. Como isso pode ser feito? Muito bem, utilizando as leis da hidrodinâmica você pode. Então imagine que nós temos um tubo, tá certo? Esse tubo vem e por esse tubo que tem uma seção aqui que nós chamamos de A1 ou A, vamos chamar de A, a seção transversal desse tubo e pela qual flui um fluido incompressível com uma velocidade V. O que a gente pode fazer para medir a velocidade é fazer o seguinte: trazer esse tubo e agora realizar uma pequena variação da área de secção desse tubo e voltar a ter o tubo como era originalmente. Tá certo? Então você tem um tubo, só que agora eu tenho que medir a diferença de pressão nesses dois pontos. Para fazer isso, é como se a gente colocasse aqui uma coluna e aqui colocasse outra coluna. O que vai ocorrer é que o fluido escoando aqui, quando passar por aqui, que tem uma área A', ele vai ter uma velocidade V', depois voltou a ser igual, então por conservação, ele voltou a ter aqui nessa parte a velocidade que nós chamamos de V. Então aqui ele voltou a ter V, que é quem nós queremos determinar, é a velocidade de escoamento, certo? Muito bem. Só que o que vai acontecer é que o fluido, nessa parte aqui, ele está a uma determinada altura com relação ao centro do tubo. Então aqui o fluido atinge uma certa altura, representando qual é a pressão nesse ponto, e aqui ele atinge uma outra, menor, tá certo? Aqui nós vamos chamar de H, e aqui nós vamos chamar de H'. Então, H' é a altura da coluna quando passar por aqui, porque você pode se lembrar que a equação de Bernoulli, ela diz que a pressão mais meio de ρ V quadrado é uma constante, mais ρgh, claro, é uma constante. Só que aqui nós não temos coluna. A coluna aqui é o indicativo do equilíbrio da pressão em cada ponto. Nesse ponto, a pressão é tal que equilibra essa coluna de altura H. Nesse ponto, ela é tal que equilibra a coluna de altura H'. Então, variando a velocidade, como esse termo aqui não existe, porque na verdade o fluido está à mesma altura, então variando a velocidade varia a pressão do ponto, e aí você aumenta a velocidade e diminui a pressão. É por isso que essa coluna diminui quando a velocidade altera para V'. E nós temos que saber que A vezes V é igual a A'V'. Diminui aqui, aumenta a velocidade. Claro, uma constrição de área faz com que haja um aumento da velocidade. Tá certo? Muito bem, então agora eu posso pôr a equação que no ponto 1 e aqui o ponto 2. No ponto 1, P1 mais meio de ρ vezes V ao quadrado que eu quero determinar é igual o mesmo no P2 mais ρ meio de ρ V' ao quadrado. Só que no lugar do V', eu vou colocar A sobre A' vezes V. Equação da continuidade, lembram-se disso. Então eu tenho aqui, e P1, quem que é P1? É ρgh. Então eu tenho ρgh, porque essa coluna de fluido está assim. Claro, aqui tem tudo fluido, Só estou mostrando a porção nos tubos. Então, porque ela está equilibrada com a pressão aqui. Então isso é ρgh mais meio de ρ vezes V ao quadrado, que eu quero determinar, é igual a pressão nesse ponto, que é ρgh', mais meio de ρ V'. Mais V' é A sobre A'
vezes V. Então agora o ρ vai embora, porque é o mesmo fluido para todo mundo. E nós temos que, passando o que é velocidade para cá e o que é altura para lá, então daqui eu tiro, vou passar esse termo para cá e esse para lá. Então eu tenho G, que multiplica H menos H', tá certo? É igual a meio de V quadrado, que multiplica A sobre a linha ao quadrado menos 1. Lembrando que A é maior que A', então esse termo é maior que 1. Portanto, V dessa equação, tá certo? Agora eu posso tirar que a velocidade do fluido é igual a 2GH menos H', que é a diferença de pressão nos pontos, dividido por A sobre a linha ao quadrado menos 1. Então eu tenho que, de alguma maneira, conhecer raiz quadrada, né? Que é o quadrado. Então, de alguma maneira, eu tenho que conhecer a razão das seções. Tá certo? Tem que conhecer a razão das seções. E tem que conhecer a diferença de pressão, que é medida. Então, essa é uma forma de você medir qual é a velocidade do fluido. Então, isso aqui, na verdade, acaba sendo um instrumento de medida de velocidade de fluido em tubulações. Então, esse é um exemplo importante e interessante sobre o uso da hidrodinâmica na caracterização, né, dos fluidos escoando aí em tubos e assim por diante. Bom, vamos fazer mais um exemplo. Esse aqui é o exemplo da Fontaine. Então, alguém tem um tubo que está escoando um fluido. Esse tubo aqui, ele tem um diâmetro que eu vou chamar de D1. Tá certo? E está sujeito aqui a uma pressão P. Portanto, o fluido está fluindo ao V1. Aí, em algum ponto aqui, ele estrangula para um diâmetro que é D2. A pressão aqui é P2, que é a pressão atmosférica. Tá certo? E o fluido aqui, ele vai jorrar. E vai jorrar até uma altura que nós vamos chamar altura L. Chamar de L. E, obviamente, ele sai aqui com uma velocidade V, de tal maneira que ele cria uma Fontaine capaz de atingir a altura L. Nós sabemos que para você jogar alguma coisa para cima e ele chegar a uma altura L, a velocidade deve ser raiz quadrada de 2GL. Porque aí ele atinge e cai, né? Então, ele cria uma Fontaine que chega ao ponto máximo e cai. Aqui é aquele chafariz, né? Na verdade, deveria ser chafariz o nome do exemplo. Então, nós temos qual é a velocidade para produzir um chafariz que atinja a altura L. Aqui tem que sair com velocidade V. Tá certo? Muito bem. Daí nós sabemos que o V vezes D2 ao quadrado tem que ser igual ao V1 vezes D1 ao quadrado. Ou seja, V1 é igual a D2 sobre D1 ao quadrado, porque aqui, é claro, teria que transformar nas áreas, mas todos os fatores serão iguais para o diâmetro, vezes V. Tá certo? Muito bem, então eu tenho qual é a velocidade aqui. Agora eu aplico aqui que o meu tubo tem que ter uma pressão P, que nós vamos querer saber também qual é a pressão que eu tenho que colocar nesse fluido para ele atingir essa altura. Então eu tenho P, né, mais meio de ρ V1 quadrado é igual a P0 mais meio de ρ V quadrado, que é a velocidade que eu quero. No lugar do V1 quadrado eu tenho que colocar isso, tá? E P menos P0
é o meu ΔP, é a pressão que eu tenho que colocar nesse sistema. E passando esse V para cá, tá certo? Passando esse V para cá, no lugar do V1, nós temos que isso é igual a meio de V1 quadrado, que é isso, né? Que é, então eu vou pôr V quadrado em evidência, que é igual a 1 menos D2 sobre D1. E lembre-se que ele vem ao quadrado, então agora ele vem à quarta potência. Então a diferença de pressão, só que no lugar do V quadrado eu vou colocar 2GL. Então aqui entra 2GL, que cancela o 2, portanto fica GL. Portanto, para fazer uma fontaine que vai jorrar a água como um chafariz, atingindo uma altura que é L, eu tenho que dar uma diferença de pressão, tenho que pressurizar a tubulação, de tal maneira que essa equação que gera que relaciona a diferença de pressão com a altura que o chafariz vai atingir. Então, às vezes, você vai desenhar aí um chafariz para ficar bonito à noite no jardim, ou para que você consiga realmente transferir fluido de um ponto até um outro ponto, simplesmente sem a existência de tubo, você tem que usar uma equação desse tipo. Você tem que fazer um balanço da maneira que foi feito. E você vê que vem com... Você ganha muito trabalhando aqui nas dimensões do tubo, né? Todo mundo sabe disso. Por isso que às vezes você vai e constringe mais e menos aqui, né, o D2, para que você ganhe na diferença de pressão aqui. Muito bem. Ou você fixa, às vezes você tem uma pressão fixa. Você sabe que sua bomba ou o seu sistema hidráulico, o seu fornecimento de água é capaz apenas de fornecer uma determinada diferença de pressão. Então você tem que ganhar com a diferença nas dimensões da entrada e saída, né? Então isso aqui é a fontaine ou chafariz, tá certo? Que é um exemplo interessante para esse tipo de conceito. Finalmente, eu queria fazer um exemplo, que é o exemplo do sifão. Todo mundo já ouviu falar de sifão. Sifão é um sistema que permite você transferir água de um reservatório para outro. Então aqui eu tenho um reservatório, eu boto um tubo aqui e a água sai aqui, tá certo? Então a água, eu tenho aqui um certo nível, a água entra aqui e sai aqui. E obviamente sai com uma velocidade V, que é a mesma velocidade que entra. Existem várias coisas que a gente pode fazer no sifão, inclusive você descobrir qual é a altura máxima que você pode levar ao sifão. Mas nós vamos simplificar o problema. Nós vamos botar aqui uma referência. Vamos dizer que esse ponto está a uma altura que nós vamos chamar de Y2. Nós vamos dizer que o nível da água aqui está a uma altura que nós vamos chamar de Y1. E que aqui nós temos o recipiente é grande, não é necessário fazer essa consideração, mas nós vamos dizer que o recipiente é grande, de tal maneira que a variação do nível é muito pequena comparada a que você está tirando. Só para simplificar o problema, né? E nós queremos saber com que velocidade a água está saindo. Então nós aplicamos entre esse ponto e esse ponto do sistema a equação de Bernoulli. Aqui nós temos a pressão atmosférica e aqui nós temos também a pressão atmosférica. Mas você vê que aqui você tem um desnível muito grande, ou seja, a gravidade é que ganha. Esse ponto está a uma altura Y2 e esse ponto está a uma altura Y1. Muito bem, vamos aplicar. Então eu tenho P0 mais meio de ρ V1 quadrado,
que vai ser zero, porque eu estou desprezando a velocidade, mais ρgh1, que é a altura dessa porção do fluido, tem que ser igual a P0, que é a pressão também atmosférica, que eu estou imaginando que não mudou muito, desse ponto a esse ponto, mais meio de ρv², que é quem eu quero determinar, mais ρgh2 aí. Esses caras cancelam tudo, portanto, meio de v² é igual a g y1 menos y2, portanto, a velocidade com que o fluido escoa é raiz quadrada de 2g vezes a diferença de nível da superfície para o ponto de saída do sifão. Se você começa a levantar aqui, se isso aqui é uma mangueira do sifão, você consegue, porque o sifão trabalha com desnível. Se você chega aqui, se você iguala aqui, a velocidade vai a zero. Então, se você trazer esse nível para cima, a velocidade vai a zero, né? Muito bem. Então, esse é um exemplo do sifão, como ele funciona, com que velocidade ele sai. E teria muitas outras coisas que nós poderíamos fazer aqui para ilustrar a hidrodinâmica. Muito bem, com esses exemplos, com a teoria que nós fizemos, você deve ser capaz e tem os elementos para resolver uma série de problemas em hidrodinâmica. Boa sorte e na próxima aula começamos um novo tópico, que são as oscilações mecânicas. Até lá!